É hora de dar uma linha. E hoje a turminha do Shrek veio nos ajudar na aulinha de ciências. Pegue o seu livrão, o lápis, a borracha, porque nós vamos falar de plantinhas. Vamos nessa! E na aulinha de ciências de hoje, nós vamos começar na página 38, falando sobre os diferentes tipos de plantações que nós podemos encontrar. E depois vamos fazer uma revisão de tudo que nós já aprendemos até a página 43. Vamos começar! Diferentes formações vegetais. Você já deve ter percebido que nem todas as formações vegetais são iguais. Elas apresentam características bem específicas, adaptadas às condições apresentadas no ambiente. O que ocorre também com os animais que vivem nesses ambientes. Portanto, as formações vegetais se desenvolvem de acordo com o tipo de clima, de relevo, de temperatura, disponibilidade de água e o tipo de solo do local onde estão. Observe as imagens e saiba mais sobre algumas formações encontradas em nosso planeta. Olha só, galerinha, essas formações vegetais são os tipos de plantinhas que existem em cada lugar. E essas plantinhas, elas são diferentes de um lugar para outro, porque depende do clima, se é muito quente, se é muito frio, se chove muito, se chove pouco. Depende do tipo da terra, do tipo do solo. Se é um solo arenoso de areia, argiloso de argila. Depende também da disponibilidade de água. Se tem muita água ou se tem pouca água. E aí, as vegetações, as plantinhas, vão se adaptando a cada lugarzinho, a cada ambiente. E com isso também, os animais vão se adaptando em tais lugares. Por exemplo, um urso polar que vive lá nas geleiras, ele não conseguiria viver aqui por causa da temperatura. Aqui é muito quente e lá é muito frio. Então, o corpo do urso polar, a pele grossa, as coisas que ele come são dos lugares frios, congelantes, e não de lugares quentes. Então, isso acontece com as plantinhas e com os animais. Eles vão se adaptando aos lugares, ao ambiente, ao clima, à temperatura, à quantidade de água, ao tipo de solo. Vamos conhecer alguns. Primeiro vamos falar das florestas tropicais. Elas se caracterizam por ter árvores com folhas grandes e largas e são geralmente úmidas, são mais molhadinhas, são quentes e recebem muita luz do sol. No Brasil, temos como exemplo de florestas tropicais a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica, que é a maior floresta tropical do mundo. Essas duas florestas de grande biodiversidade, ou seja, onde se encontram várias espécies de seres vivos, incluindo as plantas, os animais, que são os mamíferos, os répteis, os anfíbios, as aves e os insetos. Então, tanto a floresta amazônica quanto a Mata Atlântica são tipos de florestas tropicais, que têm árvores com folhas grandes e largas, é mais úmido e é mais quentinho, tá?
E nessas duas florestas tem muito, 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 muito tipo de vegetação e de animaizinhos. Também temos as florestas temperadas. Existem algumas florestas que são adaptadas a ambientes mais frios, que tem aqueles invernos bem rigorosos, e geralmente o tipo de árvore que encontramos nessa formação vegetal são os pinheiros, com suas folhas em formas de agulhas. Para quê? Para evitar muita neve em cima da folha, senão não tem jeito da folha fazer a respiração, a fotossíntese. E no Brasil nós temos a mata das araucárias, onde nós encontramos um tipo de pinheiro chamado pinheiro do Paraná, com seus pinhões, que são suas sementinhas, que servem de alimento para vários animais, como a gralha azul e os esquilos. Nós também temos a caatinga, que são ambientes com muita luz, muito sol e pouca disponibilidade de água, quase não tem água. E que geralmente não apresentam florestas exuberantes, mas plantas altamente adaptadas a essas condições. As árvores são mais baixas, suas folhas são mais pequenas, para evitar perder muita água quando a plantinha vai transpirando. E muitas dessas plantinhas têm espinhos. Um exemplo bem característico do ambiente da caatinga, onde tem pouquíssimas chuvas, são os cactos. Você sabia que os cactos são plantinhas que conseguem guardar dentro deles muita água? Por quê? Porque no ambiente que eles vivem, na caatinga, tem pouca chuva. Então, quando chove, eles conseguem guardar a água dentro deles. Por isso que eles conseguem sobreviver nesse ambiente muito seco, que tem muita falta de água. E aí, neste ambiente, que também é muito seco, que chove muito pouco, existem alguns bichinhos, como a ararinha azul, a asa branca, o carcará, algumas cobras e alguns lagartos que também conseguem viver nesse ambiente de pouca água e muita luz do sol, muito quente. Também temos um tipo de formação vegetal que é chamada de cerrado. Ele é mais ou menos igual à savana africana, lá da África. O clima é muito quente, faz muito calor e também é muito seco. Mas a diferença do cerrado para a caatinga é que no cerrado a quantidade de chuva é um pouco maior. Aqui chove mais do que na caatinga. E as plantas têm troncos de cascas bem grossas e são mais retorcidas, mais tortinhas. Olha aí a imagem para você ver, né? As folhinhas, a parte verdinha, são pequenininhas para poder não perder muita água na hora da transpiração. As árvores são mais longe, mais afastadas umas das outras, e há várias espécies de capim, como o capim dourado, que é usado para fazer bijuterias. Existe o capim que os animais comem, e também alguns bichinhos, como o lobo-guará, o tamanduá-bandeira, que são típicos aqui do Cerrado. Você sabia que Brasilândia, o tipo de vegetação de Brasilândia é o Cerrado? E que o lobo-guará e o tamanduá-bandeira são animais do Cerrado. Existem vários tipos de formações vegetais pelo mundo todo. Todos esses tipos de formações vegetais recebem influências de fatores que a tia já falou. Depende do clima, depende do solo, depende das chuvas.
E com isso, você vai aprender durante toda a sua vida mais certinho quais são as características de cada tipo de formação vegetal. Use o que aprendeu. Agora é hora da gente lembrar tudo que a gente aprendeu sobre as plantinhas, tá? Número 1. Todos os seres vivos são capazes de realizar a fotossíntese? Peraí, vamos lembrar o que é fotossíntese? Fotossíntese é o processo que a plantinha faz para produzir o seu próprio alimento, porque ela não tem boquinha para comer, ela não tem braço e perna para andar, para caminhar, para trabalhar, para comprar comida. Então, ela tem que produzir o seu próprio alimento. Aí eu te pergunto, são todos os seres vivos? Quem são os seres vivos? As pessoas, os animais e as plantinhas. Então, todos eles conseguem fazer a fotossíntese? Claro que não. Quem faz fotossíntese são só as plantinhas terrestres e as algas que vivem debaixo da água. Nós, pessoas e os animais, a gente come alimentos, mas nós não produzimos dentro de nós o nosso próprio alimento, tá bom? Exercício 2. Preencha o esquema a seguir que ilustra o processo de fotossíntese. Fique atento ao sentido das setas. Então, nós temos aí uma florzinha. O que ela precisa para produzir a fotossíntese? Primeiro, ela precisa da luz do sol. Sem sol, não tem fotossíntese. Segundo, ela precisa do gás carbônico, que está aí, ó, no ar, certo? E depois, ela precisa da água, dos sais minerais e nutrientes que estão lá debaixo da terra, que a raiz vai chupar. Lembra que as raízes funcionam como canudinho? E aí, com isso tudo dentro da plantinha, ela vai conseguir produzir oxigênio e glicose. E assim, ela consegue realizar todo o processo de fotossíntese e libera para fora dela o oxigênio que nós respiramos. Número 3. Qual estrutura da planta é responsável pela fotossíntese? Qual é a parte da plantinha que faz a fotossíntese? Que faz a plantinha produzir seu próprio alimento? São as folhas e, às vezes, alguns caulezinhos fininhos, pequenininhos. Por exemplo, como o caso dos cactos. Porque é a folha que é verdinha, não é? Então, precisa dessa cor verdinha que a gente chama de clorofila. Então, é nas folhas que toda a fotossíntese acontece. Número 4. Em uma cadeia alimentar, a relação alimentar entre seres vivos resulta em produtores e consumidores. Produtores é quem produz e consumidores é quem vai comer, quem vai consumir. As plantas e as algas são consideradas produtoras, porque elas conseguem produzir o seu próprio alimento. Elas não têm que sair para comer. Então, elas são produtoras. Explique isso para a tia. Vamos lá, vamos explicar. As plantinhas e as algas, elas são consideradas produtoras porque elas conseguem fazer a fotossíntese, que é produzir o seu próprio alimento. Então, elas não têm que sair por aí procurando comida. Elas fazem o seu próprio alimento. Aí, o que acontece? Elas vão estar lá embaixo na cadeia alimentar. Aí, você lembra daquela aulinha que a tia mostrou? Que o grilo veio e comeu a folhinha da planta. Depois, o sapo veio e comeu o grilo.
Depois a cobra veio comer o sapo. Lembra disso? Então as plantinhas é a primeira parte da cadeia alimentar, porque elas conseguem produzir o seu próprio alimento. Então elas são chamadas de produtoras, porque produzem o seu próprio alimento. Exercício 5. Assinale com um X os itens que indicam de onde é proveniente o oxigênio que está aí na atmosfera. A gente não respira oxigênio? De onde vem o oxigênio? Vem das plantinhas terrestres e aquáticas, que quando está lá fazendo a fotossíntese, elas liberam para fora o oxigênio que nós vamos respirar. E também das algas, que vivem lá debaixo da água. As algas são as maiores produtoras de oxigênio, mais do que as plantas terrestres. Então, são as plantinhas e as algas que produzem o oxigênio que nós respiramos. Para fazer mais, exercício 7. Observe as imagens de algumas partes das plantas que compõem a nossa alimentação. E aí você vai identificar do outro lado quais são essas partes. Nós temos aí a palavrinha raiz, a palavrinha caule, a palavrinha folha, a palavrinha flor, a palavrinha fruto e a palavrinha semente. Agora olha os desenhos. O primeiro desenho está mostrando um desenho de uma planta que se chama bambu, né? E o bambu, ele é considerado um caule, né? Tipo um troncozinho, um caulezinho. E sabe quem come muito bambu? O urso panda. Nós também comemos caule. Quem já comeu palmito? Então, palmito também é um tipo de caule. Embaixo nós temos o feijão. O feijão é que parte da plantinha? É a semente. E depois nós temos a couve-flor. Essa parte aí da couve-flor, essa parte branquinha, ela é considerada a flor desta plantinha. E o alface? O alface, ele tem folhas. Então, ele é considerado como folha. A gente não come a folhinha do alface. E a cenoura? A cenoura seria qual parte da plantinha? Lembra que a cenoura fica lá debaixo da terra. E quem fica debaixo da terra é a raiz. Muito bem. E a uva, pessoal? A uva é o que a gente come? É a fruta. Então, a uva representa os frutos das plantinhas. Exercício 8. Além da alimentação, as plantinhas também fornecem diversos outros benefícios. Ao lado de cada setor da economia, escreva os produtos que as plantas podem oferecer. Por exemplo, para a medicina, para cuidar da saúde das pessoas. O que as plantinhas podem nos ajudar a cuidar da saúde das pessoas? Com medicamentos. Você já tomou algum chazinho para quando você está com dor de barriga, quando você tem que ficar mais calminho, não é? Então, o chazinho são folhas que vêm das plantinhas e servem como medicamento. E para fazer tecido, né, na indústria lá dos tecidos, que pega um pano, costura, dá para fazer roupas. E aí, o que tem a ver a plantinha com tecido, com roupa? São as plantas que ajudam a produzir os tecidos, a dar cor para os tecidos. E com isso é possível fazer roupas. E na indústria de cosméticos, sabe o que são cosméticos?
aqueles produtos para cuidar da pele, produto para cuidar do cabelo, né? Para todo mundo fazer maquiagem. Então, nos cosméticos, as plantinhas nos oferecem produtos de higiene, que nós podemos usar para limpar, usar para proteger a nossa pele. E na indústria da madeira, o que as plantinhas podem nos ajudar? A fazer móveis com a madeira que vem das plantinhas. Número 9. Por que as plantas de ambientes muito quentes e muito secos têm as folhinhas pequenininhas ou, às vezes, tem muitos espinhos ao invés de folhas? Por quê? Você sabe por que isso acontece? É porque as folhas, quando elas são pequenininhas ou quando elas são transformadas em espinhos, elas evitam perder a água que já está lá dentro da plantinha. Porque quanto maior é a folha, mais a plantinha vai jogar para fora. A gente, quando está brincando, fica suado. Então, aquela aguinha que estava dentro do nosso corpo saiu, não foi? É assim também com as plantinhas. As plantinhas também transpiram. Então, as folhas são pequenininhas para as plantas que vivem nesses lugares quentes e secos transpirar pouquinho e perder pouquinha água. Porque nesse lugar quase não tem água. A água é muito escassa. Então, é por isso. É um truque das plantinhas ter as folhas pequenininhas ou ter espinhos para não perder muita água e a água ficar dentro dela para ela conseguir sobreviver muito tempo. Exercício 10. Você vai dizer para mim qual desses aí é floresta tropical, qual é mata das araucárias, qual é cerrado e qual é caatinga. Combinado? De acordo com as características que a gente acabou de falar. Então, vamos lá na primeira resposta. Árvores com folhas pequenas e troncos retorcidos. Que lugar que as árvores têm folhas pequenininhas e os troncos são todos torcidinhos? É aqui a nossa região. É o tipo de formação vegetal chamado cerrado. Letrinha C. E o lugar onde as árvores têm folhas largas e a floresta é muito quente e úmida é chamado de florestas tropicais. Letrinha A. E os lugares onde as árvores têm clima, conseguem sobreviver no clima frio, com folhas em formas de agulhinhas, hein? Esse lugar são as matas das araucárias. Exercício 11. Uma família cultivava em casa, perto de uma janela, algumas plantinhas em vasos. Porém, nas férias de julho, resolveram viajar e ficaram um mês fora viajando. Ao retornar, quando voltaram para casa, as plantas estavam com suas folhas secas e pareciam sem vida. Isso aconteceu porque as plantas ficaram sem alguns elementos essenciais para realizar a fotossíntese. Aí eu te pergunto, quais elementos que devem ter faltado nesse tempo que a família ficou viajando para a plantinha conseguir sobreviver? A plantinha, para conseguir sobreviver, ela tem que realizar a fotossíntese. O que faltou para ela realizar a fotossíntese? Vamos imaginar, nós temos lá a janela da nossa casa. Para viajar, a gente vai fechar a janela, não vai? E na janela da nossa casa tem uma cortina, que eu também vou fechar a cortina para o ladrão não ficar olhando dentro da minha casa. E aí, aquela plantinha que estava ali na janela, que a gente cuidava dela todo dia,
ficou ali sozinha dentro da casa e a casa fechada. O que você acha que faltou para essa plantinha conseguir sobreviver durante todo o tempo que a família estava viajando? Olha só, para a fotossíntese nós precisamos da luz do sol, precisamos de gás carbônico, precisamos de água e sais minerais, não é? Nutrientes. Então, com a janela fechada, a cortina fechada, o que faltou? Faltou água, que ninguém foi lá molhar a plantinha, e faltou a luz do sol, porque a janela estava fechada, a cortina também estava fechada. Aí, a plantinha não conseguiu fazer a fotossíntese, que é o seu próprio alimento, então ela morreu, não conseguiu sobreviver. Deu para entender? Exercício 12. Algumas indústrias utilizam as plantas, como o pinho e o eucalipto, para fabricar produtos de limpeza. Você já viu que quando a mamãe vai fazer compra de produtos de limpeza, às vezes ela compra um negócio que se chama desinfetante, que serve para a gente jogar dentro do vaso para ficar cheirosinho? Geralmente os desinfetantes são feitos de eucalipto. Por que você acha que isso acontece? Hein? Por que essas plantinhas são usadas para produzir esses produtos de higiene? Você vai fazer uma pesquisa. E depois que você fizer a pesquisa, você pode conferir com a pesquisa da tia Ana Cláudia. Mas primeiro você vai pesquisar. Eu descobri que tanto o pinho quanto o eucalipto, eles têm substâncias bem cheirosinhas, gostosinhas. E essas substâncias conseguem matar os germes, as bactérias, os micro-organismos. Então, por isso que usa muito o pinho e o eucalipto para produzir esses produtos de higiene. Porque eles são cheirosos e matam os germes e as bactérias. Mais um desafio. As plantas desempenham um papel muito importante para o meio ambiente e também para a vida no nosso planeta. Você vai ler o texto, volta lá nas páginas do seu livro e lê o texto falando sobre a importância das plantinhas e depois você vai me dizer por que elas são importantes para os seres vivos e por que elas são importantes para o meio ambiente. Volta lá e lê. Dá um pause aí no vídeo. Depois que você lê, você vai refrescar a sua cuca. Aí você pode conferir com a resposta da tia. A tia descobriu que para os seres vivos, as plantinhas são muito importantes porque elas podem ser nosso alimento. A gente não come uva, alface, arroz, feijão. Então as plantinhas podem ser nosso alimento. Porque elas produzem o oxigênio que nós precisamos para respirar. E também porque elas podem nos ajudar em forma de abrigo. Quantos animaizinhos vivem ali nos troncos das árvores, fazem seu buraquinho, sua casinha. E com a madeira das plantinhas nós podemos construir os telhados da nossa casa. Então, para isso, elas são importantes para nós, seres vivos, para as pessoas e para os animais. E para o ambiente todo, para o mundo todo, para o planeta todo. Elas ajudam, sabe o quê? A controlar a temperatura, muito quente ou muito frio. E elas ajudam a proteger o solo, né, a terra. E também ajudam na infiltração de água, da aguinha que vai para debaixo da terra. Elas nos ajudam bastante. Faça a sua pesquisa, não copie a minha resposta, combinado? Beijinho, tchau, tchau.